irmãos e irmãs, nós estamos no dia 6 de julho, sexta-feira, dia de Santa Maria Gorete. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós hoje estamos celebrando Santa Maria Gorete, esta grande santa adolescente que, portanto, viveu a sua vida cristã de uma forma tão autêntica, a tal ponto de que ela foi morta para evitar uma tentativa de estupro. Então vejam, alguém que depois, até mesmo tendo sido violentada, então ela foi assassinada, portanto, por causa disso. O que é interessante é que o assassino, na canonização de Santa Maria Gorete, participou da canonização e recebeu uma conversão na sua vida. Então hoje Santa Maria Gorete é o símbolo de todos os jovens que realmente procuram viver a sua vida de fé, também refletido na sua afetividade. A sua afetividade também dada ao Senhor, mas realmente como um dom, algo que você possa corresponder para o seu próprio bem, para a sua dignidade e assim por diante. Então que Santa Maria Gorete hoje possa realmente interceder pelos jovens, nesse contexto que nós vivemos hoje, um contexto muito difícil, onde até mesmo infelizmente, já começamos a ver tantos contravalores em relação à própria afetividade, à sexualidade no meio da juventude, e precisamos muito de referências que possam dizer realmente sempre aos nossos jovens o quanto vale a pena nós podemos viver bem a nossa afetividade, a nossa sexualidade. No Evangelho de hoje, nós escutamos o chamado de Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos e, portanto, ele é chamado por Jesus. O que é interessante do Evangelho é que Mateus era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época eram consideradas pessoas corruptas, eram consideradas pessoas não agradáveis, porque as pessoas olhavam para eles e já viam neles pessoas que sonegavam, pessoas que cobravam a mais para poder ter benefício próprio. Então os cobradores de impostos não eram bem vistos. Vocês imaginem que Jesus chama, portanto, alguém que não é bem visto, um cobrador de impostos. Ao escutar esse evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, nós podemos entender também e até mesmo pensar que Jesus não vê os nossos atos, mas aquilo que nós somos por dentro, porque Ele sabe que, vendo aquilo que nós somos dentro, nós somos então, na verdade, a expressão daquilo que nós somos. É por isso que é importante, quando nós olhamos alguém, não vê-la somente pelos atos ou pelos gestos, mas sobretudo por aquilo que ela é por dentro. Em algumas ocasiões, os atos não correspondem ao que se é dentro, e podemos nos enganar muitas vezes. Quantos de nós que já ouvimos falar mal de pessoas e que depois que nós a conhecemos, mudamos a nossa forma de pensar em relação àquela pessoa. Portanto, Jesus fez isso aqui com Mateus. Se para todo mundo Mateus era um corrupto, se Mateus era alguém não agradável, Jesus chamou logo ele para poder participar do seu grupo. Então, meus irmãos e irmãs, que assim também nos sintamos consolados pelo fato de que, independente dos nossos atos, mas se temos uma interioridade que se deixa preencher pela graça de Deus, nós somos agradáveis aos olhos de Deus. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.